das maiores polêmicas da Bíblia é a identidade dos filhos de Deus citados em Gênesis 6:2. É um dos temas assim que eu acho mais difíceis da Bíblia, tá? Então, eu entendo perfeitamente se você não concordar com o que eu falo aqui, porque realmente é um assunto muito difícil. E não é nem escatologia, né? Escatologia é um assunto mais difícil do que muitos assuntos da escatologia. Em Gênesis 6:2, né? Naquele período lá, antes do dilúvio, cita filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens e tiveram filhos, e esses filhos eram gigantes, em o termo hebraico Nefilim, que é o plural de Nafal, que significa caído. Isso já coloca muita polêmica no assunto. E aí existe várias teorias sobre quem são esses filhos de Deus, e uma das principais teorias muito rejeitada, mas é a que eu acredito, que esses filhos de Deus na verdade são anjos que não participaram da rebelião de Lúcifer, que eles não tinham caído com Lúcifer, eles não tinham se rebelado contra Deus. Por isso que no texto eles são chamados de filhos de Deus, porque na época eles ainda eram anjos bons. Outra coisa é que em Jó, esse termo Bnei HaElohim, filhos de Deus, aparece, mas falando de seres angelicais, seres celestiais. É por isso que eu acredito que, na verdade, esses filhos de Deus são anjos que ainda eram bons, e eles tomaram para si mulheres das filhas dos homens e se relacionaram. E é por isso que eles foram derrubados do céu, digamos assim. Por isso que os filhos eram chamados de Nefilim, de caídos. Isso pode soar muito estranho, mas em Judas fala de anjos que cometeram imoralidade. Por exemplo, vocês sabem que os anjos que acompanharam o luzeiro, né, isto é, Lúcifer, o diabo, eles estão soltos nas regiões celestiais, certo? A não ser que alguém os mande para o abismo, eles estão nas regiões celestiais. Mas a Bíblia fala de anjos que não estão nas regiões celestiais, que estão presos. Por exemplo, em Apocalipse fala de 3 anjos que estão presos no rio Eufrates. Serão soltos no fim dos dias. A Bíblia fala também de anjos que estão presos no abismo, no abissos em grego, no abissos, que também é chamado em outro texto de Tártaros, que é um nome da mitologia grega para uma prisão de titãs, que é o equivalente a anjos. E por que esses anjos foram presos lá e não participaram com os outros, como Satanás, foram expulsos e ficaram nas regiões celestiais? Porque eles não fizeram parte daquela rebelião. Na verdade, esses anjos, eles são citados em Judas, versículo 6. Judas 6 e 7 diz assim: E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Beleza. Mas versículo 7 diz assim: Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo no fogo eterno. Ou seja, o texto fala que esses anjos cometeram imoralidade sexual. E eles abandonaram, no verso 6, seu estado original. De alguma forma, mas não sei como isso aconteceu, mas eles abandonaram sua natureza angelical. De alguma forma, tiveram relações com essas filhas dos homens e tiveram essa descendência caída, e por isso Deus destruiu a terra no dilúvio. Ok? É isso que eu acredito. Então, não existem só 1/3 dos anjos que são demônios. Além daqueles que caíram, existem mais, que estão no Tártaros, ou abissos, e são esses que esses que em Gênesis 6 ainda eram filhos de Deus, ainda eram anjos bons, e se corromperam, abandonaram o seu estado original e tomaram para si filhas dos homens. Isso foi abominação para Deus. Por isso que
o texto de Judas usa Sodoma e Gomorra em sequência e fala que também se entregaram à imoralidade sexual.